Olá, meus queridos e queridas. Mais uma vez aqui com o Espaço Saúde, eu agradeço imensamente a sua atenção. Por isso que você é meu querido ou minha querida que está aí em casa dedicando sua atenção ao nosso programa. A cada semana a gente trata de um assunto e traz um convidado para falar sobre esse assunto específico, geralmente na área da saúde ou do bem-estar ou da qualidade de vida, sempre visando cura, entendimento. E até porque eu não sou da área de saúde, né? Então a gente tem que buscar essa informação a mais fiel possível. E também trago algumas notícias que estão acontecendo por aí, tendo por fonte sites importantes como o do Ministério da Saúde, que tem o seu portal da saúde, e outros sites confiáveis. Hoje nós vamos falar sobre psicopedagogia e logo mais eu vou apresentar a minha convidada de hoje. Mas antes eu queria te contar que no portal da saúde, do Ministério da Saúde, saiu uma notícia quente hoje. Acontece que já está programada a vacinação de adolescentes contra o vírus HPV. Esse vírus HPV é um vírus que causa 95% dos casos de câncer de colo de útero. Então é muito importante essa vacinação, né? Ela não era disponibilizada na rede e a partir de 2014 começará a ser disponibilizada na rede municipal de saúde e na rede pública de saúde, né? No nosso caso, a municipal também vai ter, já confirmei com a assessoria de imprensa da prefeitura e vai ter, só que é ano que vem, tá? 2014. Agora, a grande novidade é que foi ampliado, antes ia ser só para jovens entre 11 e 13 anos. E agora o Ministério da Saúde estendeu esse benefício também para pré-adolescentes, de 9 a 11 anos. Então, as meninas e jovens de 9 até 13 anos vão poder contar com essa imunização, que é muito importante porque a transmissão desse vírus, não é só por via sexual, é também por uso de banheiros, tem várias formas de contágio, então é importante essa imunização. Gente, vou dar uma dica. Disque Saúde 136, ligação gratuita. Esse Disque Saúde é a ouvidoria geral do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então lá você pode reclamar, você pode dar sugestões, você pode criticar, é muito legal. Isso no sentido mais amplo de atuação do SUS. Agora você também tem o telefone da prefeitura, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde. Você tem alguma reclamação do atendimento, ou do fornecimento de medicação, ou de exames, enfim, qualquer dúvida sua com relação à saúde pública do município, você tem que entrar em contato com a Secretaria de Saúde do município, por meio do telefone da Prefeitura do Guarujá, lá que funciona a Secretaria de Saúde. Porque o pessoal tem mania de ficar falando nas redes sociais, ou ficar reclamando com o vizinho, e ninguém resolve, gente. Vamos na fonte, vamos resolver isso direto. Bom, hoje é dia de gravação do programa Espaço Saúde, eu também li uma notícia muito importante, que o Ministério da Saúde está anunciando a realização de uma pesquisa nacional para saber como é que o brasileiro usa os medicamentos mais comuns. Então, esses hábitos de uso e também sobre o acesso à assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde vai ser apontado na pesquisa, que começa a ser feita em todo o território nacional a partir de segunda-feira, dia 23. Bom, gente, vamos a um pequeno intervalo e logo a gente volta para você conhecer a nossa convidada de hoje, a Sandra Cavini, que é psicopedagoga. Até já, fica aí. Aqui o seu sonho de construir ou reformar se torna realidade. Morada do Sol, materiais para construção. Olha só o tamanho dessa loja, gente. Tem de tudo do alicerce ao acabamento. Olha só o nosso estoque. É uma grande variedade para você e tem novas ofertas. Confira! Armário mais espelheira de banheiro AJ Rorato a partir de R$ 140. Ducha Belo Banho com braço Lorenzetti 110 ou 220, várias cores, R$ 39. Torneira para cozinha de parede branca Vicqua, R$ 10,99. Fechadura para exterior inox 3F, R$ 24,99.
Forro PVC branco duplo, R$ 13,99 o metro quadrado. E a Morada do Sol Materiais para Construção facilita o pagamento. Fazemos crediário e aceitamos todos os cartões de crédito. Morada do Sol Materiais para Construção, Via Santos Dumont, número 3.301, no Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Do alicerce ao acabamento, realizando seu sonho de construir ou reformar. É aqui, na Morada do Sol Materiais para Construção. Olá, você está no canal 8, Guarujá e Vicente de Carvalho, numa só programação, trazendo para você mais informação e bom entretenimento. Fique com a gente. Paulus Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e atendimento em um só lugar. Confira alguns de nossos pratos à la carte. Isca de frango, R$ 28,00. Frango grelhado, R$ 36,00. Picanha moda, R$ 69,00. Salmão grelhado por apenas R$ 64,00. Em Vicente de Carvalho, na Rua Bahia 55. Telefone 3342-1169. No Guarujá, Rua Washington 627 Centro. Telefone 3384-1437. Paulus Restaurante e Pizzaria. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Voltando a apresentar o nosso programa Espaço Saúde, quero apresentar a nossa convidada de hoje, a Sandra Cavini, que é psicopedagoga. Muito obrigada pela presença, Sandra. Eu que agradeço o convite, Marina. É uma honra estar aqui. Queria aproveitar para dar os parabéns pelo programa, né? Obrigada. Pela iniciativa. Afinal de contas, a ala feminina também precisava de um espaço, né? Obrigada, Sandra. Muito obrigada. A gente vai tentando ocupar esses espaços, né? E realmente a gente quer falar de cura, de tratamentos, de doenças, mas sob o aspecto de cura, de buscar a solução, né? E a psicopedagogia é uma área, é uma área de pedagogia, é uma área de estudo, mas existem as doenças, os problemas, os transtornos de quem estuda, do jovem na sala de aula, que tem que ser tratado como uma doença também, não é verdade, Sandra? É verdade, Marina. Na verdade, a gente caracteriza isso como saúde emocional. Saúde emocional, legal. E, assim, a questão ela é muito ampla, porque o olhar do psicopedagogo, ele tem que ser muito especial, né? E ele precisa atuar junto com a família e com a escola, porque é em casa ou na escola que você começa a perceber os sinais, né, das dificuldades de aprendizado ou os distúrbios de comportamento. Né? Então, uma criança que é muito agitada, ou que é muito tímida, ou que na escola ela tem uma dificuldade para se socializar, para aprender, né, tem uma coordenação motora com dificuldades, problemas de lateralidade, né? A gente escuta muito assim os adultos falando, vira para a esquerda, não, e vai para o outro lado, né? Assim, a gente cresce com algumas coisas que lá na nossa infância, se tivessem sido tratadas, elas teriam suavizado muitas dificuldades, né? Olha que legal. E geralmente são aspectos sutis, né? Ou não, mas a maioria desses aspectos sutis que você não sabe direito o que a criança tem, você fala, não, a criança é muito agitada em sala de aula. Isso pode caracterizar um distúrbio? Com toda certeza, porque assim, tem o fator também da ansiedade, né, que a gente não pode misturar as duas coisas. Mas o olhar da psicopedagogia, ela vai trabalhar em conjunto com uma equipe multidisciplinar. Então, assim, um psicopedagogo, quando vem com uma criança com uma queixa, ou um jovem, até adulto, né, com uma queixa, que a primeira coisa que você vai eliminar seriam os fatores clínicos, né? Então, você vai pedir uma avaliação neurológica, psiquiátrica, de um oftalmo, de um otorrino, porque, de repente, aquela criança que não consegue aprender,
ela pode não estar enxergando o que o professor está falando lá na frente. O professor põe na lousa alguma coisa, a criança olha aquilo e não enxerga. Ou então o professor fica falando e ela fica fazendo força para ouvir e parece que está falando em outra língua. Né? Então, esses exames clínicos dessa equipe multidisciplinar é muito importante. E a partir daí, existe uma bateria de testes né, que são feitos para você avaliar a velocidade, a compreensão, né? O que aquela criança entende quando ela lê uma frase. Será que ela consegue realmente entender o significado do que está ali? Né? Uma vez feita essa avaliação multidisciplinar, clínica, né, de exames médicos e tal, como é que você identifica, como é que o profissional psicopedagogo identifica essas dificuldades de aprendizagem? Então, assim... Aplicar testes? Não, são vários testes, né? Tem uma bateria de testes. Mas, assim, o relatório escolar, ele dá várias pistas, né? Em paralelo, você pede as avaliações, né, dessas outras áreas específicas. E, assim, você... Juntando tudo, você consegue enxergar um caminho. Você consegue identificar que aquela criança tem uma dificuldade, mas por que ela tem aquela dificuldade? Aí você tem toda uma entrevista, uma anamnese profunda com a família, que pode ser um problema na gestação, pode ter sido um problema no parto, ou até um problema hereditário. Né? Muitas vezes a gente herda, né? Você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. Né? Não só nas qualidades, mas os defeitinhos, né? Alguns eles são herdados. Ah, que interessante. Ô, Sandra, e como é que atua o psicopedagogo? Assim, é em clínica, é na escola? É uma área nova, não é? Ela é uma área nova e ele tem uma atuação bem ampla. Ele pode tanto atuar na escola, como nas empresas, né? Na parte de treinamento, de capacitação, na parte de RH, né? Nos hospitais, né? E em consultório, fazendo esse trabalho clínico individual. Legal. E o psicopedagogo, ele, por exemplo, ele descobre um problema que a gente ouve muito falar, que é dislexia, transtorno de déficit de atenção, que é a hiperatividade, né? A gente ouve muito falar nisso, principalmente na idade escolar. É isso que o psicopedagogo faz? Exatamente. Então, a criança que tem dislexia, que ela... Como é que faz para descobrir? Não, porque, assim, eu tive um namorado, ele falava, eu sou disléxico. Mas ele era tão inteligente, ele é inteligente, está vivo. Ele é super inteligente, ele trabalha com a área de comunicação também, com feitura de vídeos, é um artista também. Eu falo, como é que uma pessoa tão normal, tão inteligente, pode ter um distúrbio, uma disfunção, não sei como é que caracteriza a dislexia. A dislexia é um distúrbio. Um distúrbio. Como é que pode ter um distúrbio de nome tão feio, né? Parece nome de remédio, Parece nome né? de remédio, né? Ou de doença grave, de doença grave. Né? Mas como é que é isso? Então, não é bem isso? Por exemplo, por exemplo, a criança que tem dislexia, ela consegue ser alfabetizada, ela consegue ter uma vida normal. Porém, quando ela tem vários sintomas, né? E o mais evidente, ele é quando a criança lê uma frase, lê um texto, e depois você pergunta para ela, o que você leu? Aí ela falou, não sei. Assim, mas como assim? Você conseguiu ler? Ler em voz alta, por exemplo. Ler em voz alta. Entendi. Mas ela não consegue traduzir e compreender aquilo que ela leu. Olha que interessante. Né? Ou então as dificuldades na alfabetização, não consegue juntar as sílabas e formar palavras. Né? A troca, né, de letras. Né? São vários os sintomas. Legal. Nós estávamos antes conversando e você me trouxe assim um arrazoado, né, das dificuldades de aprendizagem. Eu estava lendo que alguns estudiosos afirmam que uma das causas da dislexia é o fator genético, como você falou, né, quer dizer, de herança mesmo. Você sabe me dizer se é herança paterna ou materna? Não tem não tem esse dado. Então tá. Não, é bom pra gente ficar atento, né? Eu acho que vem dos dois, porque Entendo. a maioria dos casos de dislexia são em meninos. Né? Olha que interessante. Mas a hereditariedade pode vir da mãe.
Entendi. Quais outros distúrbios ou dificuldades de aprendizado que você reconhece mais facilmente, assim, que encontra mais facilmente na sociedade? A descalculia é muito comum, né? É a criança que não consegue fazer cálculo. O raciocínio lógico-matemático, ele é falho, né? Em conta simples mesmo, assim, de somas e diminuições? Mesmo na dislexia também existe esse fator, né? Mas no caso da descalculia, ele é muito grave. Você fala 2 mais 2, ele sabe que é 4, mas na hora de colocar lá, ele coloca 8. Puxa, é difícil mesmo. É difícil. Decorar tabuada, né? Fazer contas, entender o que tem que fazer. Se você dá a fórmula, ele fala assim, olha, você tem que fazer isso, ele consegue fazer, mas se ele tiver que fazer sozinho, ele não consegue achar o caminho para solucionar. Você tem que mostrar qual é o caminho. Entendo. E o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Então, são aquelas crianças que são mais agitadas, né? E que não conseguem, por exemplo, montar um quebra-cabeça, sentar e fazer um joguinho, né? Começam várias coisas e não termina, né? O quarto está sempre uma bagunça, porque estão todos os brinquedos sendo usados ao mesmo tempo, né? Na escola ela não consegue ficar sentada no lugar, né? Aquela criança que está sempre incomodando durante um momento que precisaria ficar mais quietinha. Ela não consegue, né? Que as nossas avós diziam que tem bicho carpinteiro, Bicho carpinteiro. Exatamente. Ai, fulano, ou sentou no formigueiro, não é? É por aí. Ô, Sandra, e tem cura? Então, existem paliativos, existe um condicionamento, né? Você vai explicando, você vai, por exemplo, a hiperatividade, você tem que tomar um remedinho para acalmar, né? Mas aí não é a psicopedagoga que prescreve, é o médico? Não. A parte de medicamentos, ela é toda, e de pedir solicitação de exames, ela é toda feita pelos profissionais dessa equipe multidisciplinar. Certo. O psicopedagogo, na verdade, ele funciona como um investigador, né, um detetive, para tentar entender o que está acontecendo com aquela criança através da observação, né, com todo esse apoio dessa equipe. E aí ele vai descobrir qual é o caminho daquela criança, qual é o caminho daquele indivíduo para ele conseguir superar a dificuldade apresentada. Entendi. E as síndromes que a gente reconhece mais geneticamente falando, né? Você reconhece até a pessoa quando nasce já com uma síndrome de Down, ou a criança com autismo, né? A gente já reconhece um pouco mais, porque eu digo nós leigos reconhecemos mais naturalmente crianças ou jovens que apresentam esses problemas pela própria incidência, né? E na sociedade e pela caracterização física também, né? O autismo nem tanto, mas a síndrome de Down, sim. Ela é considerada também uma dificuldade de aprendizagem, além das características genéticas e físicas que traz, também tem algumas dificuldades de aprendizagem. Sim. Mas também existe, a gente vê uma inclusão desse tipo de jovem ou de criança hoje nas escolas e com aprendizagem, não digo assim, ultra normal, mas bem acompanha bem a turma, né? Eu tenho vários exemplos assim, de bom acompanhamento, né? Então, na verdade, fazem um trabalho paralelo. Né? Tem um trabalho de psicomotricidade, né? Que é desenvolver a coordenação motora. Tem um trabalho com psicólogo, né? Com terapia ocupacional. Né? São várias áreas que estão envolvidas para conseguir trazer esse bem-estar. Agora, a psicopedagogia entra nessa... A psicopedagogia entra porque ela precisa descobrir qual é a forma de que aquela pessoa consegue superar a dificuldade dela. Que legal. Porque às vezes a forma tradicional, os métodos convencionais não são os que funcionam, né? Essa comunicação, né, do cérebro, ela tem um outro caminho. Então, você tem que descobrir qual é esse atalho, né? Muitas vezes até ensinar esse atalho e aí sim fazer o trabalho de superação. Nossa, bacana. Agora eu queria fazer uma observação com relação a essa inclusão. Tá ótimo. Eu quero que você faça essa observação, mas eu vou te pedir porque a gente vá para um rápido comercial
e na volta você vai explicar tudo, pode ser? Ok, combinado. Fica aí você, a gente volta já já, rapidão. Aqui o seu sonho de construir ou reformar se torna realidade. Morada do Sol, materiais para construção. Olha só o tamanho dessa loja, gente. Tem de tudo do alicerce ao acabamento. Olha só o nosso estoque. É uma grande variedade para você e tem novas ofertas. Confira! Armário mais espelheira de banheiro AJ Rorato a partir de R$ 140. Ducha Belo Banho com braço Lorenzetti 110 ou 220, várias cores, R$ 39. Torneira para cozinha de parede branca Vicqua, R$ 10,99. Fechadura para exterior inox 3F, R$ 24,99. Forro PVC branco duplo, R$ 13,99 o metro quadrado. E a Morada do Sol Materiais para Construção facilita o pagamento. Fazemos crediário e aceitamos todos os cartões de crédito. Morada do Sol Materiais para Construção, Via Santos Dumont, número 3301, no Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Do alicerce ao acabamento, realizando seu sonho de construir ou reformar. É aqui, na Morada do Sol Materiais para Construção. Olá, você está no canal 8, Guarujá e Vicente de Carvalho, numa só programação, trazendo para você mais informação e bom entretenimento. Fique com a gente. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e atendimento em um só lugar. Confira alguns de nossos pratos à la carte. Isca de frango, R$ 28. Frango grelhado, R$ 36. Picanha moda, R$ 69. Salmão grelhado por apenas R$ 64. Em Vicente de Carvalho, na Rua Bahia 55. Telefone 3342-1169. No Guarujá, Rua Washington 627 Centro. Telefone 3384-1437. Paulos Restaurante e Pizzaria. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Então, o Espaço Saúde de hoje conversa com a psicopedagoga Sandra Cavini e ela está falando sobre as dificuldades de aprendizagem. Eu arguí a ela sobre a inclusão das crianças com autismo ou com síndrome de Down ou com outras síndromes. Você me falou de uma... Asperger, né? Então, eu queria entender um pouquinho mais de que forma o psicopedagogo profissional pode ajudar a inclusão dessa criança, desse jovem, na escola normal, porque hoje a gente não tem mais escola especial, né? Pelo menos aqui no município. É uma perda, Sandra? É uma perda. É uma perda assim, irreparável, porque a criança ela tem uma necessidade especial para aprender. Ela tem uma dificuldade. E essa inclusão, né, ela inclui no quê? Porque essa criança que tem essa dificuldade, ela é colocada num ambiente que não está preparado, que não está estruturado, equipado com ferramentas, com profissionais qualificados para atender aquela criança na intensidade que ela precisa. Né? Existem as salas de recurso, mas elas precisariam de ficar nesta sala de recurso o período integral, não apenas por 1 hora ou 2 horas que seja. É muito pouco, porque ela tem essa dificuldade, né? Então ela precisa realmente de uma atenção intensiva, né? Tanto que no final eu coloquei para você, hoje a gente não fala mais deficiente ou necessidades especiais, a gente diz que é uma necessidade educacional especial. E a escola hoje ela não tem esse formato. Então a criança ela perde muito, porque todos os níveis de dificuldade de aprendizado, tanto na parte de saúde, né, heranças genéticas, deficientes intelectuais, crianças que tiveram anóxia no parto, né, ou os Down, autismo, todos eles
tem uma necessidade especial de ter uma pessoa full time, assim, sabe? Precisa ter uma atenção muito especial. O professor na sala de aula com 40 crianças, ele tem dificuldade de dar uma atenção especial, que é natural para qualquer aluno individualmente. Exatamente. A gente vê profissionais super abnegados, dedicados, mas a gente entende que existe essa dificuldade. Como é que você pode ficar ali com uma criança, dar aquela atenção toda especial, aquele cuidado, né, com mais 30 para você ter que atender? Né? Na verdade, essa inclusão que o governo fez a gente engolir, né, ela não é muito bacana. Assim. Ao meu ver, ela não inclui, ela só ressalta a diferença. Porque para você incluir uma pessoa que tem dificuldades, ela está realmente incluída na sociedade, ela precisa estar plena, ela precisa ter uma habilidade desenvolvida. Ela precisa produzir alguma coisa. E como que ela consegue isso numa escola padrão? Entendo, é interessante, é um ponto de vista interessante, que vai até contra o que é praticado hoje, né? Sim, com certeza, com certeza. Ô Sandra, me diga uma coisa, eu sei que você também tem uma especialidade clínica, né, no seu atendimento, já vários casos a gente já discutiu a esse respeito sobre o bullying, inclusive eu já vi reportagem sua em outros programas falando sobre o bullying. E você tem palestras, ministra palestras a esse respeito, né? Isso. E pelo que eu vejo, algumas dificuldades de aprendizagem acabam gerando o bullying naquele indivíduo, não? Com toda certeza, porque assim, o bullying, ele sempre acontece numa relação de desigual condição, né? Então é sempre do mais forte agredindo o mais fraco, né? Há vários tipos de agressão, né? Eu até separei umas fotos assim, mostrando. Bacana. A gente tem casos muito graves, né, de bullying. Ainda tem? Tem, nossa. Com toda a informação que é dada. Com tudo. Sabe, porque, assim, às vezes o bullying começa até em casa, né? Porque a criança, ela tem uma dificuldade de comportamento ou de aprendizado que a família não está preparada, não consegue compreender. Nossa, mas esse menino não aprende. Ele não para quieto. Ou não posso sair com ele porque ele mexe em tudo, né, irrequieto. Então, assim, ele começa a ser massacrado em casa. Porque o olhar... Pela falta de compreensão. Pela falta de informação, né? Porque a família não consegue entender que aquilo pode ser um distúrbio, um transtorno, que pode ser e deve ser tratado, né? E aí o que acontece? Essa criança na escola, ela acaba sendo um destaque. Então, ela tem uma deficiência física, ele tem um problema de relacionamento, de aprendizado, ele não consegue acompanhar a turma, ele está sempre aquém, né? Então ele passa a ficar em evidência. E aí os valentões elegem sempre o mais fraco. Né? E aí a gente pode ter os casos de bullying, que aí pode piorar muito a situação, porque a criança geralmente acaba entrando em depressão, porque ela fica com a autoestima diminuída, né? Ela já se sente diminuída perante a turma, porque ela não consegue e os outros conseguem. Né? E ainda começa a ser massacrada, começa a ser agredida verbalmente ou fisicamente, né? Psicologicamente. E aí, para uma depressão, é um pulinho. E nisso, a psicopedagoga pode ajudar também? Ou só vai atuar naquela dificuldade que ele apresenta? Ou também nesse caso do que ele está sofrendo em virtude da dificuldade de aprendizagem? Então, existe uma orientação com a família e com a escola, né? Que a escola precisa estar atenta. A escola ela tem que estar preparada para identificar as crianças, os agressores, né? Que tem um tratamento totalmente diferenciado das vítimas, né? E identificar essas crianças que têm essas dificuldades, né? E orientar a família a procurar o tratamento, né? Sandra, as escolas aqui do município estão preparadas para esse tipo de situação? Olha, Marina, a maioria das escolas do planeta não está preparada. A gente vê os casos absurdos em vários lugares do mundo, né? Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália. Né? A gente vê casos aí um atrás do outro de tragédias. Né? Agora, com relação ao olhar
né, diferenciado para identificar as crianças com dificuldades e encaminhar para tratamento, nós ainda não estamos preparados. É preciso ter esse olhar, assim, sabe? O educador, a escola e toda a equipe escolar precisa ter esse olhar e falar, ali tem uma dificuldade, ali tem um problema. Vamos levar e conduzir de uma forma adequada, né? Porque eu imagino que também não seja muito fácil identificar em função do jovem, né? Já ser um ser, principalmente para o que está caminhando na pré-adolescência e na adolescência, que eu acredito que haja uma maior incidência, né, de bullying, ele tem que se expor, ele tem que colocar para fora suas emoções, e é um momento muito delicado. Então, até que ponto ele está se manifestando, né? Normalmente, naturalmente, saudavelmente, e até que ponto ele está cometendo um bullying ou agredindo, né? Então, existe... Deve ser muito difícil esse limiar para o educador. Ele é assim, difícil, mas ele tem uma característica muito pontual, né? Então, assim, a primeira ocorrência, você fala que foi um caso isolado. A segunda, você fala, coincidência, né? Na terceira, você caracteriza a repetição e a perseguição. Então, quando começa a ter muita incidência, então a partir da terceira, você tem que mudar o olhar e começar a mudar a condução da situação. Então, é a frequência que caracteriza. É a frequência. Interessante. Nossa, assunto extenso, né, Sandra? Muito extenso, muito extenso. Então, eu gostaria de saber, assim, a gente já está chegando ao final, a Paulinha está lá me avisando, mas eu gostaria muito de saber como e onde que o psicopedagogo atua, em clínica, você falou, institucionalmente. Você, especialmente, atua onde? Onde você atende, né? Tá. Eu estou com um consultório na Clínica Goura, que é saúde integrada. Nós ficamos na Rua Buenos Aires, número 470, na Vila Maia, e de segunda a sexta-feira. E atendimento individual? Atendimento individual. Aí os pais te procuram ou o professor que te procura, geralmente? Não, geralmente a escola encaminha a criança, né, conversa com os pais e encaminha a criança para um atendimento psicopedagógico. Inicialmente é feita uma entrevista com a família, sem a criança, né? Por que isso? Porque é muito constrangedor para a criança chegar num lugar, né, ver o pai e a mãe falando de todos os defeitos e de todos os problemas para uma estranha que precisa criar um vínculo, né, de empatia, de cumplicidade, precisa ganhar a confiança. Então é muito difícil essa situação. Então eu não converso com a criança junto na primeira entrevista com a família, é sempre separado. E depois inicia-se um processo de avaliação, que são feitas todas as testagens, né? Eu solicito a avaliação das outras especialidades, né, para montar essa equipe multidisciplinar, com psicólogo, neurologista, psiquiatra, fono, otorrino, enfim, aí vai de acordo com cada caso, a gente vai vendo a necessidade. E aí inicia o tratamento. E aí inicia o tratamento. Tá certo, Sandra. Bom, nós teremos outras oportunidades também para falar um pouquinho mais a respeito dessa especialidade, né? Mas eu de antemão te agradeço a presença e também todas as informações que pudemos passar pelo telespectador. E quero informar ainda que nós já temos um e-mail de contato, né? O Espaço Saúde 8marina@gmail.com, que está aí na telinha, você pode já entrar em contato conosco para esclarecer dúvida ou fazer alguma sugestão de pauta. Também estamos com a página no Facebook e nós vamos, aos poucos, alimentando de informação esses veículos e aguardando também a sua contribuição. Este foi mais um programa Espaço Saúde. Espero você na semana que vem. Muito obrigada. Até lá.